Voo para o desconhecido. O despertador não precisava tocar. Meu corpo já sabia. 4:30 da manhã e o breu lá fora mal disfarçava a expectativa da viagem. Era para ser só uma noite de conveniência, a casa do Eduardo sendo mais perto do aeroporto, mas para mim, dormir fora de casa era sempre um desafio. Ainda mais no mesmo quarto que ele. Tentei de tudo, contei carneirinhos imaginários, revisei a apresentação 1000 vezes na minha cabeça, mas o sono não vinha. Fiquei ali, imóvel, simulando uma tranquilidade que não sentia, com a respiração calma e os olhos fechados, ouvindo apenas o silêncio da casa, quebrado ocasionalmente pelo rodar de um carro distante ou pelo chiado da geladeira na cozinha. De repente, um movimento. Eduardo se mexeu na cama ao lado. Achei que fosse só um virar, mas logo em seguida, ouvi o render da cama quando ele se levantou. Pelo som, parecia estar descalço. Os passos leves se afastaram em direção ao banheiro, e a porta rangeu suavemente ao ser fechada. Permaneci imóvel, fingindo sono profundo, mas meus ouvidos estavam em alerta máximo. A água começou a correr, primeiro um barulho de torneira, depois um chuveiro breve. Nada demais, pensei. Talvez só estivesse tomando uma ducha rápida para acordar. Mas o som mudou. A água que corria parecia ter um propósito diferente agora, um ritmo mais cadenciado. E não era do chuveiro. A curiosidade, que já me roía desde que me deitei, tornou-se insuportável. Respirei fundo, contei até 3, e com a maior discrição possível, abri os olhos. O quarto ainda estava escuro, a única luz vindo do fresta debaixo da porta do banheiro, formando uma linha tênue no chão. Levantei devagar, pé ante pé, evitando qualquer barulho. Cada tábua do chão parecia render sob o meu peso, e o ar-condicionado sussurrava um frio que não sentia mais. Cheguei perto da porta do banheiro, com o coração batendo forte, quase audível no silêncio da madrugada. A fresta de luz no chão se alargou um pouco. Eu conseguia ouvir a respiração de Eduardo, um pouco mais ofegante agora. Meu corpo se moveu antes que eu pudesse sequer pensar em impedir. Abri a porta do banheiro devagar, apenas o suficiente para uma espiada. A cena que se revelou me fez prender a respiração. A iluminação fraca do banheiro, vinda de um espelho com luz embutida, realçava as curvas do corpo dele, a pele brilhante e úmida. Ele estava ali, de costas para mim, concentrado no que fazia. Aqueles músculos das costas, a forma como a água escorria pela nuca e pelos ombros, e o que eu via do lado. Minha voz, rouca e baixa, ecoou no silêncio do banheiro, e Eduardo se sobressaltou. Ele girou rapidamente, a toalha pendurada precariamente em sua cintura, e seus olhos arregalados encontraram os meus no espelho. Por um segundo, vi uma mistura de choque e algo mais, algo que não consegui decifrar. O rosto dele corou, e por um instante, o silêncio se estendeu, pesado, quase sufocante. Ayrton? Você está acordado, ele gaguejou, a voz ainda um pouco grave do sono. Minha garganta estava seca. Eu podia sentir o calor subindo pelas minhas bochechas, mas a audácia, ou talvez a completa falta de juízo, me impulsionou. Dei um passo à frente, diminuindo a distância entre nós. A luz do banheiro iluminava o suor em sua pele, o cabelo molhado caindo sobre a testa, e meu olhar, sem querer, desceu. Não era só o que eu tinha vislumbrado pela fresta da porta. De perto, era ainda mais impressionante. Não consegui dormir, confessei, minha voz um pouco mais firme agora, mas ainda baixa. E ouvi você aqui. Pareceu que precisava de uma ajuda. Ele engoliu em seco, os olhos fixos nos meus, procurando algo ali. Eu podia sentir a tensão no ar, quase palpável. Era um momento decisivo, um passo em falso e tudo poderia desmoronar, a amizade, a viagem, a dignidade. Mas eu já tinha ido longe demais para recuar. Um sorriso mínimo, quase imperceptível, começou a se formar nos lábios dele, e o rubor em seu rosto se intensificou. Ele desviou o olhar por um segundo, para o lado, depois voltou a me encarar, uma faísca de algo novo nos seus olhos. Uma mãozinha, ele repetiu, a voz um pouco mais firme agora, mas com um tom que eu não tinha ouvido antes.
Havia uma sugestão de divertimento, talvez, ou de desafio. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, e meu coração disparou. E o que te faz pensar que eu precisava de uma mãozinha? O desafio em sua voz era claro, e de repente, eu estava flutuando em um mar de possibilidades. Eu não sabia se ele estava brincando, ou se estava me testando, ou se algo mais estava acontecendo ali. Mas a chama da curiosidade e do desejo se acendeu com força total. Bem, eu comecei, e dei mais um passo, chegando a menos de um braço de distância. Eu podia sentir o calor que emanava dele, o cheiro de sabonete e pele masculina. Parecia que você estava se esforçando sozinho. E eu sou um bom amigo. O sorriso dele se alargou um pouco mais, e ele finalmente riu, um som baixo e rouco que me fez arrepiar. Amigo, ele disse, e seus olhos caíram para minha boca por um instante, antes de voltarem para os meus. O silêncio voltou, mas dessa vez era diferente. Não era pesado, era carregado de antecipação. Nossas respirações pareciam sincronizadas, e o tempo parecia ter parado. E então, Eduardo estendeu a mão, não para me afastar, mas para tocar meu braço, um toque leve que enviou um choque elétrico por todo o meu corpo. O toque de Eduardo no meu braço foi leve, mas o suficiente para me desestabilizar por completo. O choque elétrico que senti percorreu cada nervo, e minha pele, que um segundo antes estava um pouco arrepiada pelo frio da madrugada, agora queimava. Ele não me afastou, nem me puxou para mais perto. Apenas manteve a palma da mão espalmada no meu bíceps, e seus olhos, antes repletos de surpresa, agora pareciam convidativos. Amigo, ele repetiu, a voz um pouco mais rouca, e um sorriso irônico brincou nos seus lábios. Seus olhos desceram para minha boca por um instante, antes de voltarem para os meus, e aquele olhar me dizia que ele sabia exatamente o que eu queria, e talvez, o que ele também queria. A tensão no ar se tornou uma melodia silenciosa, uma dança de olhares e intenções não ditas. Eu podia sentir o calor que emanava dele, o cheiro de sabonete e de pele masculina, uma combinação que estava me embriagando. Meu coração martelava no peito, uma batida descompassada que parecia querer sair pela boca. Um amigo que se preocupa, e eu respondi, tentando soar casual, mas minha voz falhou um pouco. E que percebe quando alguém está precisando de um alívio. O sorriso dele se alargou, e seus olhos, que antes tinham um brilho de desafio, agora tinham um brilho de cumplicidade. Ele tirou a mão do meu braço, e por um segundo, temi que a magia fosse quebrada, que ele fosse recuar. Mas em vez disso, ele a usou para apoiar-se na parede, e inclinou um pouco a cabeça. E você acha que eu estava precisando de alívio? Ele perguntou, as palavras carregadas de um duplo sentido que me fez engolir em seco. Aquele corpo atlético, a toalha baixa na cintura, a forma como a luz do banheiro realçava cada contorno. Era quase insuportável. Parecia que sim, eu murmurei, e meus olhos inevitavelmente desceram de novo, fixando-se no volume que a toalha mal escondia. Eduardo acompanhou meu olhar, e um riso baixo, quase um grunhido, escapou dos seus lábios. Ah, é? E o que te faz ser o especialista em alívio? Era um convite. Eu sabia que era. Cada fibra do meu ser gritava para eu agarrar aquela oportunidade. Dei mais um passo, diminuindo a distância entre nós ainda mais. Agora, eu podia sentir o calor do seu corpo, a respiração dele batendo no meu rosto. Eu posso ser bem convincente, eu sussurrei, levantando minha mão para tocar seu ombro. Minha intenção era apenas sentir a pele quente, o músculo sob meus dedos. Mas quando meu polegar roçou a pele úmida, ele estremeceu levemente. Seus olhos se fixaram nos meus, e o sorriso sumiu, dando lugar a uma expressão mais séria, mais intensa. Convincente, ele sussurrou de volta, a voz grave e rouca. Prove. E naquele momento, não havia mais dúvidas. Não havia mais amigos, nem viagens de trabalho iminentes, nem o medo de ser descoberto. Havia apenas nós dois, a tensão que nos unia e o desejo ardente que finalmente estava sendo reconhecido. Eu sabia exatamente o que ele queria que eu provasse. E estava mais do que disposto a fazê-lo. A palavra prove ecoou no banheiro,
e em meio à penumbra da madrugada, parecia mais um comando do que um convite. O ar entre nós se tornou denso, quase elétrico, e o tempo, que antes parecia ter parado, agora corria em uma velocidade diferente, ditada pelas batidas aceleradas do meu coração. Eduardo estava ali, a poucos centímetros, a respiração dele batendo no meu rosto, e seus olhos, fixos nos meus, eram um abismo de desejo e antecipação. Minha mão, que já repousava em seu ombro, deslizou. Desceu lentamente pelo seu braço, sentindo o calor da sua pele úmida, os músculos sob o meu toque. Eu podia sentir cada poro se arrepiar, tanto os meus quanto os dele. Meus dedos chegaram ao seu antebraço e, com uma delicadeza que eu não sabia que possuía, envolveram seu pulso. O pulso forte, que pulsava vida, desejo. Nossos olhares não se desviavam. Era um duelo silencioso, uma negociação sem palavras, onde cada toque, cada respiração, contava uma história. Ele não se moveu, não recuou. Permaneceu ali, vulnerável e ao mesmo tempo incrivelmente poderoso. Meu olhar desceu da sua boca para o volume sutil sob a toalha. A prova estava ali, evidente, sem precisar de mais palavras. Levei minha outra mão e a coloquei gentilmente na sua cintura, sentindo a pele morna, a musculatura firme. Agora, eu estava envolvido. Meu corpo estava colado ao dele, nossos rostos a centímetros de distância. Ele soltou um suspiro, quase inaudível, e seus olhos se fecharam por um breve instante, como se estivesse se rendendo a algo inevitável. Quando os abriu novamente, a intensidade em seu olhar era avassaladora. Você não devia estar aqui, Ayrton, ele sussurrou, mas a voz não tinha repreensão, apenas um tom de quem sabia que as regras estavam prestes a ser quebradas. E você devia estar dormindo, eu respondi, com um sorriso irônico que eu esperava ser tão sedutor quanto o dele. Meu polegar começou a acariciar sua pele exposta na cintura, em um movimento lento e ritmado. A resposta dele veio em um movimento. Ele se inclinou, e eu instintivamente fiz o mesmo. Nossos lábios se encontraram. Não foi um beijo apressado, nem selvagem. Foi um toque suave, hesitante no início, mas que rapidamente se aprofundou. Seus lábios eram macios, e havia um gosto de pasta de dente, algo mais, algo só dele, que me fez querer mais. Minhas mãos apertaram sua cintura, puxando-o para mais perto, diminuindo qualquer espaço entre nós. A toalha ainda estava lá, um obstáculo final, mas a essa altura, era apenas um detalhe. O beijo se tornou mais intenso, mais necessitado, e eu podia sentir o desejo dele crescendo em resposta ao meu. O mundo exterior, a viagem, o aeroporto, tudo desapareceu. Havia apenas o calor dos nossos corpos, o sabor do beijo e a certeza de que a madrugada estava prestes a se tornar muito mais interessante do que uma simples noite de sono. O beijo se aprofundou, urgente e faminto, como se cada um de nós tentasse compensar anos de desejo contido em poucos segundos. Minhas mãos apertaram a cintura de Eduardo, puxando-o para mim com uma força que eu não sabia que tinha. Ele respondeu com a mesma intensidade, suas mãos subindo pela minha nuca, enroscando-se em meu cabelo e me prendendo ainda mais perto. A toalha que o cobria era agora apenas um detalhe, uma barreira insignificante contra a urgência dos nossos corpos que se buscavam. O mundo exterior havia desaparecido por completo. Não havia aeroporto, voo ou reunião. Apenas o calor dos nossos lábios, o sussurro da nossa respiração ofegante e o som dos nossos corações batendo descompassadamente. Cada toque era um convite, cada beijo uma promessa. A luz fraca do banheiro, antes discreta, agora parecia um holofote sobre a intensidade do momento. Nossos lábios se separaram apenas o suficiente para respirarmos, e seus olhos, agora semicerrados, brilhavam com uma mistura de paixão e uma surpresa que era mútua. Ayrton, ele murmurou, a voz rouca, quase irreconhecível. Eu não o deixei terminar. Minha boca encontrou a dele novamente, e o beijo se tornou mais profundo, mais exploratório. Minhas mãos deslizaram para baixo, contornando suas costas e parando bem nas suas nádegas, apertando-as. Ele soltou um gemido abafado em minha boca, e eu senti a toalha deslizar ainda mais, revelando uma pele suave e incrivelmente convidativa. O tempo ali, dentro daquele banheiro, parecia suspenso. Cada segundo era uma eternidade,
preenchida pela descoberta um do outro. Nossos corpos se moviam em um ritmo próprio, uma dança improvisada de anseios e toques. As mãos dele desceram pelas minhas costas, sentindo a camiseta que eu vestia, e ele me apertou contra si, como se quisesse que nossos corpos se fundissem. De repente, um som. Um bip agudo e insistente, vindo do quarto. O despertador. Aquele som intruso nos trouxe de volta à realidade com um baque. Nossos corpos se enrijeceram, os olhos se abriram e se encontraram, e um lampejo de pânico cruzou o rosto de Eduardo. O feitiço estava quebrado. O voo, ele sussurrou, afastando-se de mim com um suspiro pesado, mas ainda mantendo as mãos em meus braços, como se não quisesse se desconectar completamente. O ar no banheiro de repente pareceu frio, e a urgência do momento se transformou na urgência de um voo que não podíamos perder. Olhei para o relógio na parede do banheiro. 5:10 tínhamos que estar no aeroporto em menos de 1 hora. É melhor a gente ir, eu consegui dizer, a voz ainda um pouco embargada pelo que acabará de acontecer. O desejo ainda estava ali, palpitando sob a pele, mas a lógica fria do horário nos atingiu em cheio. Ele assentiu, seus olhos ainda fixos nos meus, uma mistura de arrependimento e algo mais, algo que prometia uma continuação. A toalha, que quase havia caído, agora estava mais segura, e ele se virou para pegar a escova de dentes, numa tentativa de voltar à rotina, à normalidade. Eu permaneci ali por um segundo, a imagem dele, o gosto do seu beijo, o toque da sua pele ainda vívidos na minha mente. Aquele banheiro, antes um espaço de rotina, agora carregava o peso de um segredo e de uma promessa silenciosa. Era hora de ir, mas o que aconteceu ali ficaria conosco. Pelo menos até a volta. Ou até a próxima oportunidade. O som do despertador nos arrancou daquele transe. A realidade do voo iminente caiu sobre nós como um balde de água fria. Eduardo se afastou, seus olhos ainda grudados nos meus, carregados de um turbilhão de emoções não ditas. Ele pegou a escova de dentes, numa tentativa de voltar à normalidade, mas a tensão no ar ainda era palpável, carregada de tudo o que havia acontecido e de tudo que ficou suspenso. Eu me afastei também, sentindo o ar frio do banheiro na minha pele onde antes estava o corpo dele. Vesti minha camiseta, meus movimentos um pouco descoordenados, ainda atordoado. O relógio na parede era um lembrete cruel, tínhamos que sair em minutos. Em um silêncio quase ensurdecedor, nós nos arrumamos. Cada movimento era carregado de significado. Quando esbarrávamos um no outro, um calafrio percorria meu corpo. Aquele beijo, os toques, a intensidade daquele momento na madrugada. Seria ignorado? Varamos a noite sem dormir para cair nessa cilada deliciosa, e agora a realidade nos chamava. Saímos do banheiro e fomos para o quarto. Eduardo pegou sua mala, ajeitando as últimas coisas. Eu fiz o mesmo, minha mente ainda processando tudo. Como iríamos agir durante a viagem? Como falaríamos sobre o trabalho depois do que acabará de acontecer? Quando peguei minha mochila, ele parou na porta do quarto, virando-se para mim. Nossos olhares se encontraram de novo, e dessa vez, não havia pânico, nem surpresa, apenas uma determinação silenciosa em seus olhos. Ayrton, ele começou, a voz baixa, mas firme. A gente vai dividir o quarto lá no hotel, né? Meu coração deu um salto. Era a pergunta que eu estava esperando, mas que não ousava fazer. Minha respiração ficou presa na garganta por um segundo. A viagem de trabalho, com seus quartos individuais reservados, era o álibi perfeito para evitar qualquer continuação do que havia começado. Mas Eduardo estava descartando isso com uma simplicidade assombrosa. Sim, claro, eu respondi, a voz um pouco mais rouca do que eu pretendia. Ele assentiu, um sorriso pequeno, quase imperceptível, curvando seus lábios. Seus olhos se intensificaram, e havia uma promessa silenciosa neles, uma faísca de algo que estava longe de ser encerrado. Ótimo, ele disse, a voz grave carregada de um duplo sentido que fez um arrepio percorrer minha espinha. Porque eu acho que a gente tem uma conversa pendente. E algumas coisas para terminar. E com isso, ele se virou, caminhando para fora do quarto, me deixando ali, parado,
com o peso de suas palavras e a antecipação do que estava por vir. O aeroporto esperava, o voo estava marcado, mas a verdadeira jornada, aquela entre nós dois, estava apenas começando. A madrugada havia sido apenas um prelúdio. O palco para o próximo ato seria o quarto de hotel na cidade para onde estávamos indo. O carro seguiu silencioso rumo ao aeroporto, o sol começando a despontar no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Eu e Eduardo estávamos lado a lado, mas a distância entre nós era maior do que a simples separação dos bancos. O que havia acontecido no banheiro, a promessa implícita em seu convite para dividirmos o quarto no hotel, tudo pairava no ar, um segredo compartilhado que nos unia e nos separava ao mesmo tempo. A conversa sobre trabalho, as expectativas para as reuniões, tudo parecia um ruído distante. Minha mente revisitava cada toque, cada beijo, o calor dos nossos corpos colados. Eu me perguntava se ele sentia o mesmo turbilhão de emoções, se a mente dele também estava presa naquele banheiro, revivendo aqueles instantes. Chegamos ao aeroporto. O burburinho de pessoas, o check-in, a segurança, tudo parecia um borrão. Agíamos como colegas, sorrisos protocolares, conversas superficiais sobre a viagem. Mas sob a superfície, a eletricidade entre nós era palpável. Eu podia sentir o olhar dele em mim, e eu o pegava olhando para mim também. Dentro do avião, sentamos lado a lado. A cabine escura, o zumbido dos motores, o movimento suave da aeronave. Eduardo encostou a cabeça no banco, fechando os olhos. Eu o observei, o perfil do seu rosto, a barba por fazer, a forma como a luz da janela incidia em seus cabelos. Ele parecia relaxado, mas eu sabia que havia algo mais ali. De repente, ele abriu os olhos e virou-se para mim. Seus olhos, antes tão cheios de desejo e mistério no banheiro, agora estavam carregados de uma vulnerabilidade que eu nunca tinha visto. Ayrton, ele começou, a voz baixa, quase um sussurro, para não chamar atenção. Preciso te dizer uma coisa. Meu coração disparou. Eu esperava que ele falasse sobre o que aconteceu, sobre o que faríamos no hotel. Mas o que veio a seguir me pegou completamente desprevenido. Eu sou apaixonado por você há muito tempo, ele confessou, e cada palavra parecia arrancar um pedaço da sua alma. Desde a faculdade. Eu sempre escondi, sempre achei que não seria recíproco. Sempre imaginei que você me via só como amigo. Aquilo no banheiro foi como um sonho. Fiquei sem ar. As palavras dele ecoaram na minha mente, reverberando em cada canto. Paixão. Amor. Tinha sido mesmo para mim, desde o início, mas eu nunca tive coragem de admitir. Escondi meus sentimentos sob o manto da amizade, com medo de estragar o que tínhamos. E agora, ele estava ali, abrindo o coração, no meio de um voo, rumo a uma viagem de trabalho. Minha garganta estava seca. As palavras pareciam presas. Eu queria gritar que sentia o mesmo, que aqueles anos de amizade eram, para mim, um disfarce para um amor que ardia em silêncio. Mas tudo o que consegui fazer foi estender minha mão e tocar a dele, que estava apoiada no apoio de braço. Ele apertou minha mão, um aperto firme e quente, e um pequeno sorriso de alívio, de esperança, surgiu em seus lábios. Seus olhos se encheram de uma nova luz, um brilho que eu nunca tinha visto. Eu também, eu sussurrei, finalmente conseguindo que as palavras saíssem. Eu também, Eduardo. Ele não disse mais nada, nem eu. Apenas mantivemos nossas mãos unidas, um pacto silencioso no meio do voo. O avião continuou sua jornada, nos levando para longe de casa, mas nos aproximando de algo muito maior. A viagem de trabalho havia se transformado na viagem das nossas vidas, e o quarto do hotel, antes um lugar para terminar o que começamos, agora seria o início de uma nova história. Uma história que havia começado em uma madrugada inesperada, em um banheiro, e que prometia um futuro que eu nunca ousei sonhar. E aí, o que acharam dessa reviravolta? Esperavam essa confissão de amor? Se você gostou dessa história, inscreva-se para não perder as próximas, curta este vídeo para nos ajudar a alcançar mais pessoas e comente aqui embaixo o que você mais gostou e o que essa história te fez sentir. Sua opinião é muito importante para nós.